três palestrantes que mudaram a minha vida e eu espero que te inspire no dia de hoje, que são Steve Jobs, Nelson Mandela, Ayrton Senna. Se você gosta dessas pessoas, você vai ver coisas aqui muito especiais que eu selecionei, como que você pode utilizar as ferramentas que fizeram eles se tornar grandes inspiradores de vida. E nesse canal, Marlos Ramos, você pode se tornar um inspirador de vidas que realmente esteja acima da média. É uma faixa muito pequena de pessoas que inspiram mais vidas e você pode fazer parte dessa comunidade de inspiradores de vida. Então vamos começar com a análise, começando com Steve Jobs. Bora lá! I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college. Um dos discursos históricos da humanidade, um dos mais bonitos que eu já vi, que eu me conectei, é exatamente o discurso de Steve Jobs em Stanford. Você já viu esse discurso? Se você não viu, veja, e eu quero mostrar para vocês como que os grandes inspiradores realmente influenciam vidas, conectam. Um grande inspirador é aquele que toca o coração das pessoas, e para você tocar o coração das pessoas, aprenda uma das partes mais importantes da nossa estrutura, que é você contar boas histórias, que é você realmente saber fazer um storytelling que eu ensino de um jeito único. Você vai perceber, não existe storytelling do jeito que eu ensino, porque nós conectamos muito forte com as emoções. E Jobs faz isso com muita maestria, e ele já começa o discurso dele falando que vai contar 3 histórias. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Em uma das histórias, ele começa a narrar as suas origens e principalmente uma decisão muito difícil que ele tomou quando ele resolveu abandonar a faculdade que veio de uma reserva grande dos pais. Lembrando que os pais, adotaram Jobs, então os pais adotivos fizeram um sacrifício de uma vida para pagar a faculdade, a universidade de Jobs, e ele toma a decisão de abandonar a faculdade. Eu sei que você talvez deva estar passando nesse momento por momentos que tem que tomar decisões. E eu falo que todo inspirador de vidas, ele é aquele que mais renuncia. Quanto maior for a sua renúncia, quanto maior for o seu sacrifício, maior vai ser o seu ministério, mais pessoas você vai chegar. Só que realmente, pessoal, é muito difícil fazer renúncias. E quando eu falo isso, eu estou identificando aqui uma coisa que é comum dos inspiradores. Por isso que a história, quando ela é bem contada, as pessoas se identificam com ela. E você tem que ser um inspirador que consegue não só contar a história, mas identificar o problema nas pessoas e o sonho nas pessoas a partir da história. E isso é uma narrativa que poucos inspiradores conseguem fazer. Inclusive eu tenho vídeos gravados aqui nesse canal, onde nós ensinamos a estrutura dos 7 passos. E eu estou falando aqui do passo 2 e do passo 3, os algoritmos da estrutura, que é contar boas histórias e identificar essas histórias para que as pessoas se conectem com elas. E aqui Jobs dá uma aula quando ele faz esse discurso, sempre contando histórias, identificando, trazendo mensagens poderosas que transformam vidas. Your Majesty, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all are stirred by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world. Confer glory and hope. Uma das minhas maiores inspirações é Nelson Mandela, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa que realmente me inspira e eu fico muito feliz de saber que o próprio Nelson Mandela, um dos maiores comunicadores, um dos maiores inspiradores de todos os tempos, buscou Tony Robbins para fazer uns trabalhos em relação à neurolinguística. Então isso me faz pensar que uma pessoa que já é excelente busca ferramentas. Eu fico imaginando por que tem pessoas que hoje acham que já sabem demais. Tem pessoas hoje que estão já com um copo cheio, pessoal? E aí essas pessoas são aquelas que realmente não conseguem prosperar no nível de grandes inspiradores de vida. E uma das características muito treinadas na neurolinguagem é exatamente o que nós chamamos de calibragem. Eu quero que vocês percebam nesse discurso do Nelson Mandela, quando ele acaba de assumir como presidente da África do Sul,
e ele vai caminhando para a sala dele. Nem estava planejado esse discurso. Só que ao caminhar, tinha acabado de tomar posse, ele vai percebendo as pessoas guardando os quadros, as pessoas imaginando, os brancos imaginavam que seriam naturalmente demitidos, né? Normalmente na política é muito comum isso, assume um grupo e ele desliga as pessoas do grupo anterior. Então essas pessoas que eram os brancos na época estavam achando que seriam demitidos. Ao perceber isso, ele chegando na sala, ele pede para a secretária dele uma reunião. Então eu falo para você que às vezes é líder, você que tem empresa, profissional liberal, você que tem equipes, né? Muitas das vezes você não tem que planejar um discurso, ele surge, ele emerge exatamente de uma necessidade. Só que as pessoas não têm calibragem, as pessoas não têm percepção. A percepção é a matéria-prima dos grandes comunicadores, só que esse é um tema que nem é falado em nenhum curso de oratória. As pessoas que formam palestrantes não treinam o que é uma matéria-prima fundamental para nós que viemos da escola da neurolinguagem. E a partir disso ele pede essa reunião e faz um discurso considerado um dos discursos mais bonitos da humanidade, onde ele fala para todos eles que se eles estão achando que vão ser demitidos por questão de pele, por questões de credo, isso está fora do sistema de crença dele. Pelo contrário, aqui nós precisamos de todos os tijolos. E aí ele usa muitas metáforas, é um excelente comunicador, né? Falando que cada um desses tijolos vai construir uma nova África do Sul que vai ser farol para o mundo, uma outra metáfora, mostrando, sinalizando a visão de futuro de Nelson Mandela. Gente, esse discurso é maravilhoso, está contido no filme Invictus, um filme maravilhoso, vale a pena você ver, rever várias vezes para você se inspirar com um dos maiores inspiradores de todos os tempos. E para finalizar, eu trago ninguém mais, ninguém menos que Ayrton Senna, e eu sei que você está pensando, mas o Ayrton Senna não era palestrante, realmente ele não era palestrante, mas eu digo que palestrante não é só aqueles palestrantes profissionais, né? Pode ser, você pode ser um palestrante profissional, você pode ganhar dinheiro com palestras, você pode fazer treinamentos, discursos, isso pode ser a sua identidade, mas eu digo que quem é palestrante é um inspirador de vida. Então tem muitos inspiradores que não se vestiam como palestrantes, mas que moviam multidões, que realmente faziam a diferença na vida de muitas pessoas. E como negar a influência que Ayrton Senna teve na vida de tantos brasileiros num momento tão difícil que o brasileiro passou, né, na década de 80, e um dos discursos, uma das falas dele muito poderosa, eu quero que vocês peguem esse trechinho. De dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Trechinho que ele fala que todos podem conseguir atingir seus sonhos, desde que tenha determinação, tenha foco. E esse é um grande ensinamento de Ayrton Senna. Mas percebam quantas pessoas já falaram a mesma coisa que Ayrton Senna falar. Só que eu peço que você perceba nesse vídeo a verdade que ele traz no olhar, como que ele acessa memórias, a hora que ele olha para baixo, que ele concentra percebendo as memórias. Eu falo que o grande comunicador, a pessoa que inspira vidas, é aquela que consegue trazer as emoções que ele está sentindo para a fala. E a fala é uma grande frequência. Se você está nervoso, se você está com medo, se você está inseguro, você não vai conseguir acessar a emoção certa no momento certo, no exato momento que você quer transmitir aquela mensagem. Quer falar de coragem, você tem que acessar coragem. Se você está querendo falar de garra, você tem que acessar momentos, memórias da sua vida que você acessou isso. Porque aí você vai sentir essa emoção. E nós lembramos geralmente daquelas pessoas que conseguem fazer com que nós sentimos emoções. Percebam bem, você vai lembrar do seu melhor professor e do seu pior professor. Os medianos você já esqueceu. E se você gravou esse vídeo, ficou aqui até o final, então dá aquele like, manda para mais pessoas, aproveitem esse canal. Esse canal é para a gente criar uma grande comunidade, porque a gente crie realmente pessoas que vão transformar o mundo num lugar melhor de se viver.